Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui no nosso módulo que está tratando da parte de verdades e mentiras. Nesse bloco, a gente vai resolver aí mais algumas questões da banca FGV. Acompanhe comigo o primeiro enunciado que eu separei para vocês. Concurso importante, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, prova aplicada no ano de 2019. Enunciado aí bem previsível e manjado nas provas da FGV. Nessa prova aí, apareceu dizendo o seguinte, olha, o Chico, o Serafim, o Juvenal e o Dirceu trabalham juntos e em um certo momento o Dirceu pergunta: que dia do mês é hoje? As respostas dos outros três foram: o Chico disse, hoje não é dia 15, o Serafim disse, ontem foi dia 13 e o Juvenal disse, hoje é dia 15. Sabe-se que um deles mentiu e que os outros disseram a verdade. O dia em que o Dirceu fez a pergunta foi, e aí vem aqui então as alternativas, ok? Pessoal, o que eu vou precisar que vocês fiquem atentos aqui? Essa vai ser uma daquelas questões que, na pior das hipóteses, você consegue brincar com as alternativas, tá bom? Por quê? É daqueles enunciados que eu falo para vocês que não vai ter nada que vai ficar entre o texto e o que está nas alternativas. Aqui você não depende de uma fórmula, de uma regra, de uma tabela verdade ou qualquer coisa do tipo para poder tirar do texto algo que vai te conduzir até a resposta. Então eu vou dar para vocês a primeira solução, como eu brinco, né? Aquela solução mais romântica que a gente vai a partir do texto para poder chegar nas alternativas, mas entendendo que é mais um daqueles enunciados que, na pior das hipóteses, você pode pegar aqui as alternativas e imaginar ali o que aconteceria com a história se a gente tivesse realmente o dia 13, né? Ou se a resposta fosse a letra A. Se a resposta fosse a letra A, a gente conseguiria fazer com que o enunciado fechasse de maneira coerente ou será que eu teria ali algum tipo de contradição? Mas beleza, vamos fingir que por algum motivo, vamos imaginar aí uma situação extrema em que não desse para eu trabalhar aqui com as alternativas. Como que eu poderia conduzir então a resolução? Bom, o enunciado me garante então que um deles mentiu. Como são três falas, vamos imaginar aqui então, vou começar imaginando que o Chico tenha mentido, ok? Se eu imaginar que o Chico mentiu, o que nós teríamos aqui dentro desse exercício? Bom, se o Chico tiver contado uma mentira, será falso, então, que hoje não é dia 15. Ora, mas se for falso que hoje não é dia 15, é porque teria que ser verdade que hoje é dia 15, certo? Se essa sentença que está aqui é falsa, se é falso que hoje não é dia 15, passa a ser verdade, então, que hoje é dia 15. Perfeito, então a gente teria que imaginar a história como se hoje fosse o dia 15. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que conciliar a fala do Chico com as demais falas. A fala do Juvenal, que hoje é dia 15, ela seria coerente e seria realmente verdadeira, certo? Só que, ao supor que o Chico mentiu, a gente cria uma contradição com a fala do Serafim. Porque se o Serafim diz que ontem foi dia 13, e se eu preciso considerar essa fala uma fala verdadeira, se é verdade que ontem foi dia 13, é porque hoje teria que ser dia o quê? Hoje teria que ser dia 14, certo? Com o dia 15... eu não consigo que seja verdade que ontem foi o dia 13. Então aqui a gente chega numa situação de absurdo, uma situação contraditória com o próprio texto, certo? Eu preciso que apenas um minta, mas ao mesmo tempo eu preciso que as informações elas fechem. Então aqui a fala do Juvenal não seria contraditória, mas a fala do Serafim sim. Então significa que o mentiroso da história não tem como ter sido o Chico, perfeito? A gente pode então fazer um outro teste. E lembrem-se, nas questões de verdades e mentiras, o caminho é esse. O que vocês muitas vezes me questionam do tipo, ah, mas eu não sei por onde começar. É isso, é porque nas questões de verdades e mentiras é você que vai ter que dar aquele chute, certo? É você que vai ter que em algum momento supor alguma coisa. O que eu imaginei aqui inicialmente? Que a fala do Chico seria falsa. Deu pra gente conseguir fechar a história dessa forma? Não. Então a fala dele com certeza tem que ser verdadeira. Se a fala dele é verdadeira, vamos mudar aqui agora, imaginar então, por exemplo, que o Serafim estivesse mentindo. Então eu não tenho aqui, ó, que apenas um deles minta. Então imaginemos, por exemplo, que o mentiroso fosse o Serafim. Bom, a fala do Juvenal é, hoje é dia 15. Só que a fala do Chico é, hoje não é dia 15. Você consegue perceber que já de cara essas duas informações elas são conflitantes? Se o mentiroso da história fosse o Serafim, as falas de Chico e Juvenal não poderiam ser ao mesmo tempo verdadeiras.
porque o Chico estaria dizendo que hoje não é dia 15 e o Juvenal estaria dizendo que hoje é dia 15. Então essa informação ela acaba sendo contraditória. Então não tem como o mentiroso da história ser o Serafim. Ficou claro isso? Perfeito? A gente não consegue então uma situação que não gere contradição, imaginando que o Chico mentiu, e a gente não consegue uma situação que não gere contradição, imaginando que o Serafim mentiu. Se a fala do Serafim fosse falsa, as falas de Chico e Juvenal estariam brigando entre si. Então, só nos resta entender que o mentiroso da história era o Juvenal, perfeito? Então, ó, vamos supor aqui que o Juvenal seja o mentiroso, os outros dois vão ter que nos contar verdades, então agora a gente vai conseguir descobrir em que dia essa história foi contada. Veja aí para mim, a fala do Serafim é: ontem foi dia 13. Se o Serafim me diz que ontem foi dia 13, é porque hoje vai ter que ser dia o quê? Hoje vai ter que ser dia 14, certo? Se eu chego e digo que ontem foi dia 13, é porque eu estou contando essa minha história no dia 14, certo? Se hoje foi dia 14, ontem terá sido dia 13. E eu não preciso que a fala do Serafim seja verdadeira? Então beleza. Imagine então que a gente está contando essa história no dia 14. Se a história fosse contada no dia 14, a fala do Chico, ela seria realmente verdadeira? Sim. O Chico disse, hoje não é dia 15. Perfeito. Essa fala que está aqui, olha, ela realmente é verdadeira. A gente não está supondo que hoje é dia 14? Então seria verdade ele afirmar que hoje não é dia 15. E a mesma coisa vai acontecer aqui com relação à fala do Juvenal. A fala do Juvenal é, hoje é dia 15. Essa fala é falsa? Sim, a gente não está imaginando que essa história esteja acontecendo no dia 14, então realmente será falso que hoje é dia 15. Então você conseguiu perceber o que aconteceu aqui? Ao imaginar que essa história foi contada no dia 14, a gente conseguiu fazer com que a fala de Chico e Serafim fossem verdadeiras e a fala do Juvenal fosse falsa, de acordo com o que o enunciado colocava. A gente tinha apenas um deles ali contando mentira. Então quem que era o mentiroso era o Juvenal. E em que dia essa história foi contada? No dia 14. Então, vejam, gabarito correto para essa que está aqui vai acabar sendo a letra B, tá? E vou reforçar com vocês uma dica que eu deixo, mas que eu sempre coloco, que não é uma regra. Vocês se lembram que às vezes eu falo, olha, nessas questões que a gente tem ali uma fala que é diferente, como é o caso aqui, né? A gente tem uma fala que é diferente, que é do cara que mentiu. Então, eu sempre coloco para vocês, não quer dizer que seja uma regra, mas em boa parte ou em um bom número de questões, independentemente de qual seja a banca, em particular da FGV, quando a gente tem essas situações em que a gente tem uma fala que é diferente, como foi o caso aqui, uma que era mentirosa, a gente pode, como a gente não tem que dar um chute, então você pode arriscar dar esse chute já da última fala, porque em boa parte das questões a última fala é diferente. Agora, por favor, não tomem isso como regra, perfeito? Ah, você falou que quando eu tivesse uma diferente, que se eu começasse chutando a última ia dar certo. Não é bem isso, mas em boa parte das vezes dá certo, como deu aqui, certo? Um candidato que já tendo até manha de prova da FGV, chegasse e testasse a última como a diferentona, no caso ali a última como falsa, vocês viram aqui que acabou sendo o que nos levou ao gabarito, mas isso não é uma regra, tá bom? Tá bom, Brão, beleza, entendi romanticamente, fui pelo texto e consegui chegar ao dia 14, mas como foi esse lance aí mesmo que você falou sobre as alternativas? Isso, aqui, testa as alternativas. Imagine, vamos voltar para o texto, e vamos imaginar que essa história que está aqui aconteceu no dia 13. Se essa história estivesse acontecendo no dia 13, pensa comigo sem complicar a sua vida. Olha para cá, imagina que eu estou contando a história no dia 13. O que aconteceria com a fala do Chico? O Chico está falando assim, olha, hoje não é dia 15. Se a minha história estivesse sendo contada no dia 13, a fala do Chico seria o quê? Seria verdadeira, não é? O Chico está falando para mim assim, olha, hoje não é dia 15, então a fala dele seria verdadeira, perfeito? Aí, veja a fala do Serafim. A fala do Serafim é, ontem foi dia 13. Ora, se eu estou te contando a história no dia 13, quando o Serafim chegasse e dissesse que hoje foi dia 13, essa fala dele seria falsa, certo? Se eu estou vivendo o dia 13, se o cara diz para mim que ontem foi dia 13, ele estaria contando uma mentira, perfeito? Então, ó, essa fala que está aqui seria falsa. E a do Juvenal? Hoje é dia 15. Hoje é dia 15, isso aqui também seria o quê? Seria falso. Então você consegue perceber que nem se você quisesse chutar, sabe, Bruno, eu quero chutar a letra A. Você já está dando um chute que você está saindo da prova com 100% de certeza que deu ruim. Não tem como, e é o que eu estou te falando, não tem nada que vá ficar entre o texto e as alternativas para esse tipo de exercício, ok? Se você testa a letra A,
você percebe que a letra A ela é contraditória com o enunciado. Por quê? Se fosse dia 13, eu não teria como ter apenas um deles mentindo, eu teria duas falas ali que seriam falsas. Perfeito? Aí, se você fosse testar a letra B, que foi nosso gabarito, hoje sendo dia 14, o que aconteceria com a fala do Chico? A fala do Chico é, hoje não é dia 15, então a fala dele seria verdadeira. Perfeito? Se a história estivesse sendo contada no dia 14, o que aconteceria com a fala do Serafim? Ontem foi dia 13. Perfeito, se eu estou no dia 14, realmente ontem teria sido dia 13. Então isso aqui é verdadeiro. E a fala do Juvenal? Hoje é dia 15. Ora, se eu estivesse contando essa história no dia 14, o Juvenal dizendo que hoje é dia 15, isso aqui seria o quê? Seria falso. E aí? E aí que você teria fechado a sua história de maneira coerente com o que foi colocado no enunciado. Eu teria apenas um deles mentindo? Sim. Quem? O Juvenal. Acabou. Perfeito? Então aqui, para essa, não tem muita desculpa. Você tem todo o direito de ir do outro lado, ficar emocionado, às vezes vacilar, mas é um tipo de questão que não pode jogar na lata do lixo na hora da prova. Você não pode se dar o luxo de perder um enunciado desse. E aí você vai falar para mim assim, mas um enunciado desse não pinta nas provas da FGV. Pinta e vocês não fazem ideia de quanto esse modelo que está aqui já apareceu e com certeza vai continuar aparecendo, tá bom? Tem que tratar com carinho. Vou só fazer aqui a letra C para te mostrar mais uma vez uma alternativa que daria errado para a gente pular para a próxima, ok? Se essa história que está aqui fosse contada, Bruno, eu quero chutar a letra C. Tá bom, olha aqui se a letra C traz coerência para a sua história. Letra C, imaginando então que a história foi contada no dia 15. Se o Chico chegasse e dissesse assim, hoje não é dia 15, o Chico estaria mentindo, certo? Se o Serafim dissesse, ontem foi dia 13. Ora, se eu estou contando a história no dia 15, dizer que ontem foi dia 13, isso aqui seria falso, certo? Porque se eu estou contando a história no dia 15, ontem teria que ter sido dia 14. Então a fala do Serafim seria falsa. E a fala do Juvenal, hoje é dia 15. Tá, a fala do Juvenal seria verdadeira, mas aí eu teria uma contradição com o enunciado. Qual contradição? A de que aqui eu tenho apenas uma verdade, quando na verdade eu deveria ter uma mentira e duas verdades. Aqui, supondo a letra C, a gente fica com a situação invertida e contraditória com relação ao enunciado, tá bom? Gabarito para essa que está aqui então, letra B de bola. Vem comigo, bora para mais uma. Olha essa. Concurso da Câmara Municipal de Caruaru. Prova aplicada no ano de 2015. Questão dizendo que o Roberto, o Sérgio e o Tiago estão com bonés de cores diferentes, que são azul, vermelho e amarelo, não necessariamente nessa ordem. Das afirmativas a seguir, somente uma é verdadeira. O boné de Roberto é azul, o boné de Sérgio não é azul e os bonés de Tiago, o boné de Tiago não é vermelho. As cores dos bonés de Roberto, Sérgio e Tiago são respectivamente, e aí vem as alternativas. Então, de novo, é outra que daqui a pouco eu vou resolver com vocês usando as alternativas, perfeito? Não tem desculpa. Bruno, cara, eu não consegui desembolar esse enunciado, eu não entendi direito como que eu ia saber ali qual que era a única que era verdadeira. Tá bom, então na pior das hipóteses, se nessa que daqui você testasse a letra A, imagina que o Roberto está com boné de cor vermelha, que o Sérgio está com boné de cor amarela e que o Tiago está com boné de cor azul. Pega essa alternativa A, leva aqui para essas falas e verifique se eu fico com apenas uma verdadeira mesmo ou não. Se ficou, beleza, é o gabarito. Do contrário, você vai testar outra, tá bom? Para essa que está aqui, de novo, não tem desculpa. Mas vamos lá. Vamos fingir que por algum motivo não desce para usar aqui as alternativas. Como que a partir do próprio texto eu concluiria o gabarito? Vamos. Eu sei que tem somente uma que é verdadeira, não é? Então vamos supor, aí aqui, de novo a gente tem a diferentona. Então, Bruno, cara, não sei não, hein? Eu vou supor que a diferente é a última. Beleza, não é uma regra e honestamente aqui eu não lembro de cabeça se nessa que tá aqui também vai ser a última ou não, tá bom? Em boa parte das questões, sim, a diferente é a última, mas não é regra. Então se você quiser começar supondo que a fala diferente é a última, tá valendo. Do contrário, vou fazer aqui, seguindo uma ordem, perfeito? Para a gente ir aproveitando o exercício e explorando aqui e entendendo a dinâmica aí dessas questões de verdades e mentiras. Então, suponhamos, a gente tem uma aqui que é diferente, que é a verdadeira, não é? Então, suponhamos que essa que está aqui fosse a verdadeira. Então eu teria essa verdadeira e as demais sendo falsas, ok? Então vem comigo, me ajude aí. Se essa primeira fosse verdadeira, seria verdade que o boné do Roberto é azul. Perfeito, até aí nenhum problema. Só que, se a segunda fosse falsa, pensa aí comigo.
ia ter que ser falso que o boné do Sérgio não é azul. Ora, mas se for falso que o boné do Sérgio não é azul, é porque então seria verdade que o boné do Sérgio é azul, certo? E aí a gente já tem uma situação contraditória. Percebeu? Percebe então que não dá para a primeira fala ser verdadeira? Pera aí, Bruno, por que ficou contraditória? Vamos de novo, vamos devagar. Se você imagina que a primeira fala é verdadeira, é verdade que o boné do Roberto é azul. Se você imagina que a segunda fala é falsa, é falso que o boné do Sérgio não é azul. Só que se for falso que o boné do Sérgio não é azul, é verdade que o boné do Sérgio é azul, certo? Com aquele valor lógico falso, para a gente gerar a verdade, a gente tira o não. E aí seria verdade então que o boné do Sérgio é azul. Mas aí então eu estou com uma contradição, porque aí eu tenho os bonés do Roberto e do Sérgio azuis. Então não tem como a fala diferente ter sido a primeira, ok? Vamos testar então a segunda. Se eu imaginasse, deixa eu só ver quantos slides que eu coloquei aqui, ó, deixa eu só colocar aqui de novo. Ó. Vamos imaginar que a segunda fosse a verdadeira então. Se a segunda fosse a verdadeira, se liga aí, seria falso que o boné do Roberto é azul. Vamos pensar o que isso traz para mim como consequência? Se for falso que o boné do Roberto é azul, é porque é verdade então que o boné do Roberto não é azul. Não ser azul nesse enunciado implica poder ser o quê? Quais são as outras cores que a gente tem além do azul que eu já esqueci? Vermelho e amarelo. Então tá aqui, ó. Se é falso que o boné do Roberto é azul, é porque seria verdade então que o boné dele é vermelho ou amarelo. Perfeito? Até aí tudo bem, não temos contradição. A segunda fala, que é a do... Aliás, a segunda fala dizendo que o boné do Sérgio não é azul. Tudo bem. Se for verdade que o boné do Sérgio não é azul, é porque o boné do Sérgio poderia ser o quê? Vermelho ou amarelo. Até aí, nenhuma contradição. O problema vem a partir da terceira fala. Se a terceira fala for falsa, entenda, vai ter que ser falso que o boné do Tiago não é vermelho. Se for falso que o boné do Tiago não é vermelho, passa a ser verdade que o boné do Tiago é vermelho. Então, beleza. A gente teria aqui o boné do Tiago vermelho, mas aí o que isso acarreta? Se for verdade, então, que o boné do Tiago é vermelho, aqui nessa segunda fala, a gente só poderia ter o quê? A gente só poderia ter o boné do Sérgio sendo amarelo, certo? Porque aí o vermelho já teria tido dono. E a mesma coisa aconteceria aqui, olha. A primeira fala, que seria do Roberto, a gente concluiria que o boné do Roberto teria que ser amarelo, mas aí deu ruim. Deu ruim porque, ao supor que a segunda fala é verdadeira, eu acabo gerando uma situação em que o boné do Tiago seria vermelho. Perfeito. Mas os bonés de Roberto e Sérgio teriam que ser amarelos. Aí a gente estaria distribuindo uma mesma cor para dois elementos diferentes, o que contraria o enunciado. Então, significa que a fala diferente não foi a segunda. E mais uma vez, vocês estão vendo aí. Mais uma vez, a fala diferente vai ser qual? Vai ser a última, tá bom? Vamos jogar aqui e ver o que acontece quando a gente faz com que a última seja verdadeira. Se eu imaginar que a última é a verdadeira, veja o que vai acontecer. A primeira fala vai ser falsa, a segunda fala vai ser falsa. Se for falso que o boné do Roberto é azul, é porque o boné dele vai poder ser vermelho ou amarelo. Certo? Imaginando que a primeira fala seja falsa. Se a primeira fala for falsa, vai ser verdade que o boné dele vai ter que ser vermelho ou amarelo. Se a segunda fala for falsa, vai devagar aí comigo. Se a segunda fala for falsa, vai ser falso que o boné do Sérgio não é azul. Ora, mas se for falso que o boné do Sérgio não é azul, é porque passa a ser verdade o contrário, ou seja, passa a ser verdade que o boné dele é azul. Então a gente teria aqui, olha, o Sérgio com o boné azul, perfeito? Se essa fala que está aqui é verdadeira, é verdade que o boné do Tiago não é vermelho. Se for verdade que o boné do Tiago não é vermelho, é porque o boné dele poderia ser o quê? Poderia ser amarelo ou azul, certo? Só que azul não pode ser, porque o do Sérgio já é azul. Então a gente concluiria que o boné dele teria que ser necessariamente amarelo. E se o boné dele for amarelo, aqui em cima, olha, lembra que o do Roberto poderia ser vermelho ou amarelo? Se eu já tiver um dono para o amarelo, só teria sobrado para o Roberto a possibilidade do boné dele ser vermelho. E aí a gente consegue, então, fechar uma situação
que atende o enunciado, porque eu tenho apenas uma fala que é verdadeira, e distribuindo um boné de cada cor para os elementos aí. O Roberto teria ficado com o boné vermelho, o Sérgio com o boné azul e o Thiago com o boné amarelo. E mais uma vez, a fala diferente acabou sendo a última. Não é regra, mas já que você tem que chutar, seria um bom chute, tá bom? Gabarito para essa daqui então acabou sendo qual letra, hein? O que eles querem saber é as cores de Roberto, Sérgio e Thiago. Roberto vermelho, Sérgio azul e Thiago amarelo. Então a gente tem que encontrar a alternativa vermelho, azul e amarelo. Vermelho, azul e amarelo. Meu gabarito correto está indicado para vocês aqui, olha, lá na letra B de bola. Tá bom? Brunão, mas você falou aí que dava para eu arriscar pelas alternativas, né? Isso. Vou fazer aqui a letra A e aí a letra B a gente já confirmou, tá bom? Mas vamos supor que você tivesse testado aqui então a letra A. Brunão, eu quero chutar a letra A. Tá, se você chutasse a letra A, você teria lá a situação do Roberto com boné vermelho, do Sérgio com boné amarelo e do Thiago com boné azul. Vamos ver o que isso acarretaria aqui nas falas? Veja, primeira, o boné do Roberto é azul. Ora, se eu for chutar a letra A, o boné do Roberto é vermelho. Então essa primeira fala seria falsa, ok? Até aí, nenhum problema. Se a gente está chutando que o gabarito é a letra A segunda fala é a de que o boné do Sérgio não é azul. O boné do Sérgio não é azul, olha para cá. A gente está imaginando que o boné do Sérgio é amarelo. Então, dizer que o boné do Sérgio não é azul, isso aqui seria verdade. Então tá valendo, ok. Só que aí para não contrariar o enunciado, a próxima não pode ser verdadeira. E ela acabaria sendo. Por quê? A fala aqui, ó, é a de que o boné do Thiago não é vermelho. Se a gente está chutando que o gabarito é a letra A, o Thiago está de cor azul. Dizer então que o boné dele não é vermelho seria também o quê? Seria também verdade. Então é sinal de que já deu ruim aqui a letra A, certo? Como eu precisava no meu enunciado ter apenas uma verdade, com o gabarito letra A eu tenho duas verdades, então letra A está fora, ok? E assim você poderia fazer o teste com a letra B e falo na boa mesmo, não é perda de tempo nessa fase que você está estudando. Olha aí a letra C. O que a letra C acarretaria para o enunciado? Pega a letra C e imagina lá que o Roberto está de cor amarela, que o Sérgio está de cor vermelha e que o Thiago está de cor azul. Você vai perceber que essas falas aqui em cima, elas não fecham com apenas uma verdade, ok? Analisar depois essas alternativas, mesmo que você já tenha chegado ao gabarito, eu sempre falo isso com vocês. Analisar depois aquelas alternativas ali como forma de estudo, isso é ótimo para vocês. Para esse tipo de exercício, vocês têm que começar a se acostumar a enxergar o que são as contradições. O que faz com que o enunciado não bata. Então depois, com calma, veja a letra C, a letra D, a letra E, para você entender direitinho por que elas realmente não fechariam aquele texto, tá bom?